Inclusive, já vou começar a gravar para não esquecer mais. Belezinha? A gente dá sequência nisso então, sem pressa, sem correria aí. A gente acaba esse conteúdo semana que vem, Oriente Médio, que aí é treta. Ai, quero ver quantas aulas eu vou demorar para falar disso. Espero que não muitas. Mas aí, uma coisa de cada vez. Vamos lá então. Então, a aula passada a gente estava falando, né, galera? 2 horas atrás aí, por que que a África ela se manteve, de certa maneira, com condições negativas, né, com condições de miséria, de conflitos, mesmo após a independência dos países africanos aí, né? Só, mesmo após a independência dos países africanos. Então, porque você ainda tem o domínio de uma elite local, muitas vezes apoiada em aspectos religiosos e tal, que se une com as potências mundiais, no caso da África, especialmente europeias, né, para continuar dominando esses países. E qual é a consequência disso, então? Você tem aí, de aspectos sociais do continente, galera, infelizmente é um panorama bem complicado. A gente usou bastante a África como referência, não sei se vocês lembram, nas aulas de população. A gente viu que a África, por exemplo, né, pegando esse item 6 como exemplo, é um continente, como um todo, de grande crescimento populacional. Lembra? Aquele que está da primeira para a segunda fase da transição demográfica. Nasce muita gente e, felizmente, claro, né, tem morrido menos gente na África, o que faz com que o crescimento populacional do continente seja muito grande. O crescimento urbano da África também. Só que esse crescimento ele se dá sem que tenha acompanhamento de serviços de saúde, de educação, de saneamento básico, de emprego, de moradia, de uma série de demandas aí, infelizmente. Então, qual que é a dinâmica da África hoje? É um continente que tem sua população aumentando muito, porém, os serviços básicos, eles não nem de perto acompanham isso. A gente vai ver no finalzinho, uma última imagem que eu vou trazer para vocês, alguns mapas, que eles mostram que a qualidade de vida na África melhorou, de fato, de maneira geral. Os EDHs, o acesso a alguns serviços, a educação, a alfabetização, a redução de doenças. Isso também contribui para o crescimento populacional, né? Só que isso não quer dizer que seja bom. Quer dizer que antes, com a dominação europeia, com o regime de segregação, como o apartheid, por exemplo, era ainda pior. Tudo bem? É mais ou menos como o Brasil. O Brasil melhorou muito seus índices, mas ele ainda tem muito a avançar. É porque antes era pior de maneira geral aí, né? Então, infelizmente, né, galera, a África é um continente aí com indicadores sociais como IDH, como índice de Gini, como entre diversos outros muito baixos. Ele tem uma série de conflitos que ainda ocorrem, então seja guerras civis, disputas entre grupos étnicos diferentes, casos de, infelizmente, genocídios, repressões de ditaduras, grupos terroristas, atentados, ah, guerras entre religiões, né, entre grupos fundamentalistas religiosos também. Infelizmente, todos estão presentes aí na África de maneira geral. E é louco pensar, né? Mas é porque o mundo, de fato, ele dá pouca atenção para a África, né? Quando ocorre aí um atentado, quando ocorre, por exemplo, se não me engano, em 2018, teve um atentado em Mogadíscio, capital da Somália, que foi o maior atentado terrorista do século XXI. Maior que o 11 de setembro, por exemplo, em número de mortos e tal. Só que enquanto o 11 de setembro a gente nunca mais vai esquecer da nossa vida, essa data e tal, esse atentado aí a galera tipo, Somália? Oi? Onde que é isso mesmo? Hã? E, tipo, esquece em poucos dias, sabe? A atenção da mídia mundial, a atenção dos órgãos, como a ONU, por exemplo, é limitada no continente como um todo, né? E o cenário ele fica aí com um cenário de grande miséria e com muitos refugiados, uma questão que a gente já falou esse ano, né? E esse mapa aqui ele é fundamental para a gente entender a questão da África. Quando a gente falou lá, até no começo do ano, né? Da questão dos refugiados, dos deslocamentos, né? A gente viu que, na real, gente, muitos, claro, se direcionam para a Europa, muitos tentam chegar nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e tal. Mas a maior parte dos refugiados mundiais, ele não está tão longe da sua origem. Ele está no país vizinho. Porque ele não tem dinheiro, não tem tempo, não tem planejamento para pegar um avião, um barco, um carro, sei lá, para ir para centenas, milhares de quilômetros de distância. Ele pega o que ele tem
mais rápido e vai para o país vizinho fugindo daquele conflito. Então, o que a gente observa, por exemplo, sei lá, a, deixa eu pegar um país exemplo aqui. A República Democrática do Congo, que eu comentei com vocês, é um país que recebe refugiados do Sudão, que é um país que entrou em guerra, por exemplo, mas ao mesmo tempo manda refugiados para outros. Quer dizer, tem gente do Sudão que foge da guerra do Sudão e vai para um país que está em guerra, que também está mandando refugiados, infelizmente. Então, por exemplo, no caso do Sudão, né, formou-se um país mais novo do mundo, o Sudão do Sul, que nesse mapa nem tem ainda de fato, né? Ele se tornou um país independente em 2011, então tem 9 anos o país. Essa aqui é a fotinho do país de fato. Então, infelizmente, isso é algo bem comum ainda na África. Então, a questão dos refugiados é muito importante. E como é válido a gente lembrar, né? Esse refugiado ele acaba sendo um pária social, porque ele não pode voltar para o país de origem, que ainda está em guerra, ainda está em perseguição, e ele não vai ser bem aceito no país de destino. São países pobres de maneira geral, né? Então, sei lá, a Etiópia, por exemplo, não vai querer receber a galera do Sudão, porque é mais gente para alimentar, para vestir, para dar emprego, para dar saúde, etc. Então, eles muitas vezes não são nem aceitos legalmente nos países de origem. Tudo bem? Então, você tem uma série de deslocamentos intracontinentais, além de fome, além de conflitos, além de uma série de outros problemas aí. Tudo bem por enquanto, gente? O país que eu falei que teve atentado foi esse aqui, a Somália. A Somália, gente, pegando como um caso ilustrativo, ela não tem praticamente um governo reconhecido desde os anos 90, quase. E ela é controlada ou por grupos terroristas ou por piratas. Piratas do século XXI, vamos dizer assim, né? Que eles aproveitam essa rota do petróleo do Oriente Médio, que passa aqui perto da Somália, para entrar aqui no Mar Vermelho, no canal de Suez e ir para a Europa. Então aqui tem uma grande região de pirataria do mundo aí. Ei, cadê o chat? Pera aí, gente. Tive problemas aqui. Achei. É bem complicado, gente. E é aquela questão, tipo, são fatores que se retroalimentam de maneira geral, né? Governos muitas vezes corruptos, ou ineficientes, ou omissos, ditatoriais, infelizmente. Democracias frágeis. E, né, dando um panorama até mais atual aí, né, de aspectos econômicos, né? Beleza. Países africanos se tornaram independentes, elites dominaram, ditaduras e tal. Essas elites, galera, essas ditaduras, elas seguiam o padrão de Guerra Fria, ou seja, aliadas à União Soviética ou aos Estados Unidos. Teve um pouco dos dois. Foi um domínio maior capitalista, tá, dos Estados Unidos, mas também tiveram muitos países africanos do bloco socialista, tá? Ou então, como no caso de Angola, que eu falei para vocês, cada potência apoiava um dos lados na Guerra Civil, padrão, né, de Guerra Fria aí. Quando acaba a Guerra Fria, galera, anos 90 aí, a África ela fica relativamente esquecida, né? Porque não tem mais aquela disputa geopolítica global assim, né? Então, os Estados Unidos e a atual Rússia desencanaram um pouco da África aí de maneira geral. Então, como que a África se inseriu na globalização? Ela se insere de maneira subordinada, ou seja, a gente já conversou muito sobre globalização, né, gente? A gente já viu que a globalização ela apesar do discurso bonitinho, daquela coisa de todo mundo integrado, né, facilidades de internet, a gente viu que essa festa da globalização é para poucos. E que se você não tiver dinheiro, não tiver acesso a esses recursos, você não vai estar. No máximo, você vai se inserir como um produtor deles ou como um consumidor, que às vezes é o nosso caso também, por exemplo. A África, então, que muitas vezes não tem a infraestrutura para ter internet, energia elétrica, não tem acesso a bens de consumo da globalização, ela só se subordina. Como? Basicamente, fornecendo matérias-primas para as grandes empresas, para as transnacionais. Então, como que a África se relaciona com a Apple, com a Nike, com a Volkswagen, por exemplo? Ela apenas fornece matérias-primas para essas empresas venderem para muitos outros lugares do mundo. Então, assim, não quer dizer que a África não esteja na globalização, não é isso. Mas se você pegar em termos de acessos à internet, à telefonia móvel, internet 5G, que a galera está falando cada vez mais, há uma série de benefícios da globalização, vamos dizer assim, de características da globalização, a África ela possui muito menos aí proporcionalmente, menos do que qualquer outro continente disparado de fato. Ela só se insere na globalização
fornecendo aí matérias-primas, que é um aspecto tradicional até, né, e bem retrógrado de maneira geral. Então, especialmente para as chamadas transnacionais. Empresas estrangeiras vão lá, pegam grandes seções de terra, de minérios, de recursos, de água, utilizam para interesses estrangeiros, enquanto boa parte da população ainda sobrevive com subnutrição, com miséria e tal. Por quê? O acordo entre a transnacional e o governo é maior que isso. Eu não sei se eu comentei já com vocês, é provável que eu já tenha sugerido essa série. Eu sempre sugiro um monte de coisa, eu sempre esqueço que eu sugiro ou não. Mas tem uma série na Netflix, galera, chama Rotten. Eu coloquei no chat para vocês. É uma série de documentários, tem 2 temporadas. Cada documentário tem uns 50 minutinhos, mas não é um documentário parado não, tá? É bem interessante porque eles exploram o lado negativo da produção de vários alimentos. É Rotten seria de podre, estragados aí, né? E tem vários, né, alimentos, alguns que a gente até nem imaginava que tinha tanta falcatrua por trás, vamos dizer, tipo o alho, por exemplo, o abacate. E tem o episódio da água, e ele mostra como na África, por exemplo, algumas empresas como a Nestlé dominam os recursos hídricos, enquanto a população literalmente está morrendo de sede. Então, quem quiser dar uma olhada aí, tem vários episódios e um não depende do outro, sabe? Você pode escolher, quero assistir o do chocolate, quero assistir o do frango, sei lá. Enfim, tá a sugestão aí para vocês na Netflix. São episódios bem legais aí. Quando quiser até dar uma... Sabe aqueles momentos que você quer, tipo, ser útil, mas não tão útil quando você vai, sei lá, fazer exercício de física? Tipo, não vou jogar um jogo, mas também não vou reler sobre Oriente Médio, sei lá. Quero fazer uma coisa no meio termo. Então, de repente você assistir essa série aí. Quem quiser, fica a recomendação, tem episódio da água. Então, eu só então já falo tanta recomendação, né, tanta coisa de livro e tal, etc. Canal de YouTube, vídeo, notícia. Mas fica mais uma das dicas aí, né? E galera, especificamente no século XXI, quem vem surgindo toda serelepe, bonitinha e tal, como a gente já falou quando a gente falou dela, né? É a China. A China, que na real vem aproximando suas relações bilaterais com o mundo inteiro, quase, né? A exceção dos Estados Unidos aí, né? A China que se tornou o maior parceiro comercial do Brasil e de diversos outros países do mundo, ela passa a ser aí a nova potência geopolítica atuante na África. Então você tem empresas chinesas que fazem grandes obras de infraestrutura, constroem rodovias, portos, usinas hidrelétricas, concedem empréstimos. Por quê? A China é boazinha, ela é gente boa, ela está pensando em desenvolver a África? Não. Ela está pensando no potencial que a África tem para vender matérias-primas, para crescer, para alimentar, para suportar o crescimento chinês. Tudo bem? Então, tem muitos estudos que mostram que, na real, o que a China está fazendo é basicamente um novo imperialismo, com uma nova cara, uma cara chinesa, vamos dizer assim. Bruno, é melhor ou pior do que o dos Estados Unidos, daquelas potências europeias? Aí a discussão vai longe, tá, gente? De fato, a China, desculpa, ela tem feito mais obras, assim. Tem investido mais na infraestrutura do continente. Só que essas obras são muito mais pensando para viabilizar a produção chinesa, que beneficia um tiriquinho a África, do que necessariamente algo de fato para desenvolver esses países. Então, assim, difícil dizer. O que a gente tem que observar mais por trás é que tem um interesse geopolítico, econômico e tal. Então eu só encontrei alguns mapas. Na real, isso aqui tá até em francês, né, gente? Encontrei uns mapas em outras línguas aí, tá, gente? Mas só pra gente dar uma olhada. Ó, o principal produto que, que cada país exporta aí, né? Então são produtos primários, né? Café, ouro, petróleo, diamantes, alumínio, cobre, algodão, ferro, peixe. Ou seja, produtos aí primários, commodities, né? E basicamente um produto só. Então, os países têm a sua economia praticamente dependendo só do petróleo, só do tabaco, só do alumínio, chá. Né? Então, a gente observa que o quão pouco crucial, né? O quão na base da globalização esses países estão. Né? Petróleo é importante? É, mas ele pode ser substituído de outros locais, de outros países, pode ser substituído por outras fontes, ele pode ser transformado em produtos de maior valor agregado e tal. E quem explora isso? Grandes petrolíferas, como a Shell, como a British Petroleum, entre diversas, como as estadunidenses,
as grandes transacionais de maneira geral aí, do agronegócio, das fontes de energia, da indústria, que são elas que vão dominar esses países aí. A gente observa que é um cenário muito parecido, muito similar ao que a gente tem um pouco no Brasil, né? Claro que aí nesse caso é muito mais exploratório, muito mais desigual, muito mais predatório mesmo, de fato, é muito mais de avanço em cima. E para a gente acabar então sobre a África, a última coisa que faltava falar é sobre as regionalizações, como se divide o continente aí, né? Lembrar então, quando a gente fala de regionalização, a gente está separando por algum critério aí, né? A gente está separando o espaço geográfico por alguma característica específica que você queira dar. Então depende do critério aí. Primeiro deles que a gente vai falar é o chamado étnico-cultural, ou seja, dividir a África de acordo aí com principais grupos de etnias, de culturas, de linguagens e tal. Que são dois: a África Árabe, também chamada de África do Norte, e a África Subsaariana, que é esse mapinha aqui. Tudo bem? Então, a África do Norte, ou Árabe, seriam justamente os países que são árabes. Galera, a gente vai falar semana que vem, quando eu falo de Oriente Médio aí. Lembrar, então, cuidado para não confundir árabe com muçulmano e tal. O muçulmano é uma religião que tem vertentes, tá? Que a gente vai falar semana que vem. E árabe é o povo que tem a linguagem e a cultura árabe. É que ambos têm aí uma formação, um processo histórico muito próximo, né? A expansão muçulmana veio junto com a expansão árabe e tal, mas ela passou aí por todo o norte da África, até chegando a ocupar, né, o que hoje é Portugal e Espanha, como a gente vê nas aulas de história, né? Mas foram expulsos. E aqui nessa região do norte da África, então, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental são os países que compõem a África do Norte ou África Árabe, que, como o nome já diz, eles têm aí população de cultura, de linguagem, de costumes árabes, e sim também são aí de forte relação islâmica, muçulmana, como é o caso do Egito, que é essa fotinha aqui do Cairo. Galera, uma coisa que eu descobri semana passada que eu achei muito louco, Cairo, depois vocês dão um Google até quem quiser, você observa que vários prédios parecem meio que inacabados, sabe? Parece que teve tipo uma guerra que destruiu tudo, mas não teve. E eu só descobri semana passada o motivo. O Egito ele cobra um imposto extra quando você termina de construir a sua casa, o seu prédio, a sua construção. E aí o que uma galera faz? Nunca termina de construir. Deixa sempre uma parte inacabada. É um tijolo aparente, uma parte sem telhado, sei lá, para não pagar esse imposto. Olha que loucura. Eu vi que tem alguns países que fazem isso e o Egito é um deles. Então por isso que essa foto talvez não dê para ver muito bem, mas você vê que tem vários prédios aí que estão meio que inacabados até. Essa parte, galera, a África do Norte. Exato, não é só no Brasil, não, né? Você vê que a galera tem umas coisas, é bem isso, Rodrigo. Brincadeira, né? Quando eu olhei e falei, nossa, não é possível. E não é possível também que os caras não pensaram que iriam fazer isso também, tá ligado? Tipo, beleza, vamos criar esse imposto. Mas será que os caras não vão burlar também? Os caras deviam ter pensado nisso também, né? É bem isso mesmo. Essa parte aqui, galera, da África do Norte e África Árabe, foi a que teve as ditaduras fundamentalistas islâmicas que eu falei para vocês, né? Um país até hoje relacionados ao islamismo. E ela tem índices sociais um pouquinho melhores, tá, gente? São países aí, mais ou menos como o Brasil, dependendo deles, ou um pouco piores. Então, Argélia, Tunísia, são IDHs até que mais ou menos como o nosso. Aquele contexto clássico, desigualdade, serviços públicos ineficientes e tal. Mas é uma condição de vida não tão negativa assim. Então, se você encontrar algum exercício, coisa assim, a África do Norte ela é um pouquinho menos pior. Agora, a África subsaariana, como o próprio nome já diz, que está abaixo do Saara, que é todo o restão aí que está de laranja, né, gente? Primeiro que isso é um grande aglomerado de países, né? Você vai ter aí uma infinidade de culturas, de linguagens, de religiões, de povos, de etnias. Então, o que une todos eles juntos? Infelizmente, são todas as condições que a gente falou: de pobreza, de violência, de conflitos, de guerras e tudo mais. Então, infelizmente, galera, aí
do Saara para baixo, vamos dizer assim, aí o bicho pega mesmo, de fato. São quase todos os países africanos. Aí as condições de vida são mais precárias. Aí você vai ter as epidemias, malária, ebola, AIDS, você vai ter os conflitos, entre todos os outros problemas que a gente já falou. Então, é uma regionalização que ela é por aspectos culturais, mas o que diferencia mesmo são as condições de vida. A África do Norte ou o árabe, ela é um pouquinho melhor, e a África subsaariana aí são os piores IDHs do mundo, né, gente? Acho que isso já fala por si mesmo. Bruno, isso quer dizer que Egito, Líbia, etc. são bons? Não. É um pouquinho melhor que a média. Como a gente pode ver pelo próprio Cairo, que a galera não termina as casas e tal, né? E aí você também tem, gente, pelo critério geográfico. Então, desde porções da África, porção do sul, porção do oeste e tal, tem uma série delas. A gente não precisa ficar cada uma separadamente. Eu vou falar só de 3 para vocês: o Sahel, o Maghreb e o Vale do Nilo. Vamos com calma para a gente acabar a nossa aula, inclusive. O Sahel, galera, significa em árabe borda do deserto. Então nós temos o deserto Saara aqui, laranjão, grandão, pá. E temos todo o Sahel, ó, nesses países aqui, desde o Senegal no Atlântico até o Sudão e a Eritreia, aqui lá no Mar Vermelho. Toda essa parte aqui leste-oeste, aqui bem estreita, que é uma área de transição entre o Saara e a savana e a floresta, uma área de clima semiárido. Qual é o problema do Sahel, gente? É uma área que sofre desertificação. Vamos lembrar que todo deserto ele tem a tendência a se expandir, certo? Só que práticas inadequadas de utilizar muitos recursos da água, esgotar muito o solo, desmatamento da pouca vegetação que tem, entre outros aí, intensificam a desertificação, como acontece com a caatinga brasileira, por exemplo. Então, o Saara, galera, ele já aumentou muito a sua área, e ele está aumentando cada vez mais. E aí tem uma coisa muito bacana que está sendo feita, que é uma muralha de árvores muito louca em toda a extensão do Sahel. Foi uma aliança, uma união entre todos esses países, galera, que estão nessa região, que estão literalmente plantando uma grande barreira de árvores, que é o que essa foto mostra aqui, para impedir o avanço do deserto, tá? É um aspecto muito positivo, né? Quando a gente fala de África, a gente infelizmente lembra de mais coisas negativas, né? Mas é uma cooperação que os países, até rivais, conseguiram articular entre eles, estão executando. Claro, dá aquela atrasada, né? Sempre tem aquela demora ali, aquela coisa toda, mas de fato está sendo executada. Quem quiser pode jogar no Google para conhecer um pouquinho mais aí também. E está, sim, conseguindo conter o avanço do deserto do Saara. Por quê? Você vai ter toda uma regulação de umidades graças às árvores. Lembra que o deserto tem a tendência a espalhar os ventos. E os ventos vão carregando areia. Se você tem a árvore, ela impede essa areia de atravessar grandes distâncias. Então a ideia é o quê? Preservar a economia dos países, que é totalmente agrícola, né, gente? Você imagina, o Níger aqui, ó, pior IDH do mundo. E aí, uma parte já é deserto. A outra vai virar tudo deserto, acabou o país, gente. Vai tudo morrer de fome. Tudo bem? Chad, Mali, Mauritânia são países extremamente pobres. Mas estão fazendo uma coisa aí muito significativa, de fato. Outra região é o Maghreb. Também em árabe significa dizer lugar onde o sol se põe. É o extremo noroeste da África, né? Que também é uma partezinha da África Norte, a África Árabe lá. Por que ela é importante, gente? Ela está do ladinho aqui da Europa. Especialmente aqui entre Marrocos e Espanha, no Estreito de Gibraltar, que muitas das vezes você consegue até ver o outro lado, né? Num dia de céu claro, tem uma galera que atravessa nado. Esportivamente falando, tem uma galera que atravessa nado de refugiados. A sua proximidade com a Europa faz com que essa região seja uma grande região de rota de refugiados. Uma porrada de gente do continente inteiro chega até o Maghreb para tentar entrar na Espanha, Portugal, Itália, França, Grécia, né? Atravessando por embarcações ilegais e tudo mais. Tenta chegar aí nesses países. É uma das grandes rotas de refugiados atual mundial aí, né?
Isso é muito forte também, galera. Aqui no norte de Marrocos, tem um pedacinho, um territóriozinho minúsculo, assim, tamanho de rio, claro, nem isso, chamado Gibraltar. Gibraltar não, desculpa, Ceuta, que pertence à Espanha ainda. É território espanhol. Então, o que a galera fala? Bom, se eu chegar em Ceuta, eu estou na Espanha já, tecnicamente. Então, o que eles fizeram? Muraram, cercaram totalmente esse território de Ceuta para a galera não entrar. Claro que esse muro é extremamente vigiado, aquela coisa toda. É um dos muitos muros da vergonha que a gente tem. Belezinha? E para acabar, nós temos a região do Vale do Nilo, como o próprio nome já diz, é a região de influência do Rio Nilo, né? Que inclui 4 países principalmente: Etiópia, o atual Sudão do Sul, Sudão e Egito. Essa, galera, é importante a gente dar uma olhada na atual, porque tem um processo relativamente novo acontecendo lá. E aí talvez não caia necessariamente, vamos dizer assim, sobre África, mas às vezes mais em hidrografia. Quando a gente falou de hidrografia, né, gente, a gente viu que compartilhar uma bacia hidrográfica às vezes dá treta. Por quê? Um rio nasce em um país e se desloca no outro. Se esse país inicial, onde tem a nascente do rio, resolve poluir, resolve construir uma barragem, alguma coisa assim, ele vai ferrar o país depois. Como o Brasil fez com Itaipu, por exemplo, né? Brasil e Paraguai fizeram Itaipu, ferraram com a Argentina. A água do Rio Paraná que chega na Argentina é muito menor do que chegava antes. Deu treta? Deu treta. Qualquer coisa dá treta, exato. A gente vê que a humanidade aí não sabe muito. Né? A humanidade, né, galera? Os países são meio umas crianças mimadas aí, que não sabem muito bem ficar dividindo as coisas de fato, né? Vocês viram um meme que estourou ontem, de 2 criancinhas que uma vai soprar a vela, aí a outra sopra e elas começam a brigar? Vocês viram esse meme de ontem? Eu vi ele ontem, pelo menos, não sei se é. Alguém viu? Mano, é muito bom o vídeo. É excelente, né? Mano, aí a mina começa a bater e a outra fica rindo ainda, tá ligado? A geopolítica é isso, gente. É um país assoprou a vela do outro, o outro vai lá e bate nele, o outro fica dando risada, os pais ninguém controla nada. É aquele meme, tá ligado? E infelizmente a gente tem uma série de casos nessa região especificamente. O que está acontecendo? Galera, a Etiópia é uma das maiores populações da África, tudo bem? Só atrás da Nigéria. Tem muita gente, tem uns 120 milhões de pessoas lá já, não é um país grande. E ela passa por um grande crescimento econômico nos últimos anos, né? A Etiópia sempre foi associada a muita fome e tal, mas de fato o país melhorou bastante nos últimos anos aí e tem passado por um crescimento econômico bem significativo. É uma significativa euforia deles aí. Para sustentar esse crescimento econômico, eles estão construindo já construíram na real, a maior hidrelétrica da África, aqui no Rio Nilo Azul. O Nilo, gente, ele é formado por 2 rios na real, o Nilo Azul e o Nilo Branco, né? Só que o Nilo Azul, galera, mesmo ele sendo menorzinho, ele alimenta a maior parte da água do Rio Nilo, do Nilo mesmo, né? Não azul, não branco. Ele é responsável pela maior quantidade de água. Então, o que acontece? Essa barragem que a Etiópia vai construir aqui vai acabar não, né? Mas vai reduzir muito a água que o Sudão e o Egito, que são países que historicamente dependem totalmente do Nilo, né? A gente vê isso lá nas aulas de história, tá? O Egito, a dádiva do Nilo, aquela coisa toda e tal, né? Eles vão ficar com muito menos água. É a única fonte deles. Tirando isso, é dessalinizar a água. Então, isso, galera, ainda não, mas eu vou falar ainda porque né 2020, mundo e tal. Mas ainda não virou um conflito militar. Mas pode ser que vire. Porque tanto o Egito quanto o Sudão já direcionaram tropas para a Etiópia. A Etiópia falou o quê? Vem, mano, tô preparado, eu vou construir e acabou. Não tem dessa. E os dois lados estão brigando. Pode ser que se torne aí. Pode até ser que não vire também um conflito militar. Mas mostra que cada vez mais, gente, conflitos militares em torno da água serão mais comuns no mundo, tá? Esse é um localizado, entre aspas, mas pode ser uma realidade cada vez mais. Exato. Não duvido mais de nada esse ano. Vocês devem ter visto, por exemplo, estourou o conflito lá na Armênia e Azerbaijão, por exemplo. Eles só querem ferrar a professora de geografia, tá ligado? Como se eu não tivesse atualidade suficiente para falar esse ano, os caras ficam arranjando treta e conflito trilhões desse ano para não dar aula de atualidade durar um ano, tá ligado? E esse é um outro caso aí também, que a gente não fala em atualidades, fala aqui agora.
Não vou dizer que necessariamente vai cair isso no vestibular, mas essa questão o uso compartilhado da água é uma questão aí que sempre é recorrente. Então, às vezes, a questão não vai trazer esse caso, mas ela aproveita ele para lembrar de Itaipu, para lembrar de grandes obras como a Transgargantas na China, como Belo Monte no Brasil, para lembrar a gestão humana, ou a não gestão, né, humana na água, com relação à água. Tudo bem? E aí, aqueles últimos mapinhas que eu falei que ia passar para vocês. Para ser sincero, tá, galera? Eu achei esse mapinha no Instagram. Eu sigo umas páginas de professor, não tem porra nenhuma pra fazer, né? Eu sigo páginas de geografia no Instagram, né? Tem uma são muito da hora, tem meme geográfico e tal. E aí, às vezes, eu acho umas coisas da hora, eu tiro o print e depois eu recorto, como é o caso desses. Essa página aí, de Geografia Geral, que é muito boa, inclusive. Então, você dá uma olhada, galera. Por exemplo, a população. Na África subsaariana, eles pegaram somente, né? Tinha, 227 milhões de habitantes em 1960. Ela já tem mais de 1 bilhão de habitantes e vai crescer cada vez mais, né? Então, a taxa de fecundidade, ela até caiu, mas ela ainda é muito elevada. 5 filhos quase por mulher é muita coisa. Entre outras coisas, né? A urbanização aumentou bastante. E, de maneira geral, algumas coisas a gente vê que melhorou em termos de alimentação, expectativa de vida, de PIB per capita, mas ainda falta muito evoluir, né, gente? Média de 61 anos de expectativa de vida é pouco. 61 anos, meu pai tem isso, gente. Tá ligado? Ele tá bem ainda, tá vivão, trampando e tal. Muito pouco, sabe? Então, ainda o continente tem muito a evoluir, de fato. Belezinha, gente? Dúvidas? Deixa eu só... Travou uma coisa aqui. Deu uma travada, bugada. Suave. De África, então, galera. Encerramos a nossa lista. Eu até gostaria, mas eu não vou começar Oriente Médio faltando menos de 5 minutos. Só para dar um panorama para vocês, então. A gente está avançando bastante na frente de geografia geral, tudo bem? A África vai ser o final da apostila 5. Aí a gente vai fazer a apostila 6 inteira, da frente 1. E aí volta a apostila 5 e 6, geografia do Brasil, tudo bem? Aí fez elas, a 7 ela é pequenininha, a gente encerra rapidão. Na apostila 6, gente, de frente de geografia geral, a frente 571, ela tem lá clima, relevo, geografia, coisas que a gente já passou lá no começo do ano, que eu faço aquela troca que eu comentei com vocês, sabe? Por isso a gente está com um tempinho um pouquinho mais de boa. Tem lá os exercícios para quem quiser, óbvio, para quem quiser dar uma revisada. Eu passei também lá no comecinho do ano a lista para vocês. Quem quiser dar uma relembrada sobre esses temas, só me procurar, que a gente troca uma ideia. A gente pode marcar um horário extra ou só trocar uma ideia por mensagem mesmo. Ou também vai fazer os exercícios, me procura, tá com alguma dúvida. Mas lembrando que a gente ainda fala um pouquinho mais de geografia física lá na revisão ainda também. Então a gente está até que de boa com o tempo até. Semana que vem a gente fala de Oriente Médio, então, que tem bastante coisa importante. E aí depois começa aqueles temas que eu falei para vocês.